de todos os que já ouviram, e eu sei que muitos de nós são líderes, são discipuladores e discipuladoras, esposas de líderes, desses que conhecem a doutrina, que conhecem o ensino, quantos, além de mim, têm dificuldades no casamento ainda? Teve marido que levantou a mão e a esposa não, então. Eu quis destacar isso por um motivo, irmãos. Eu estou 100% convencido que a nossa maior dificuldade não é falta de informação, não é o desconhecimento da vontade de Deus. Há um outro ingrediente que é decisivo, tanto quanto. O padrão que Deus estabeleceu para nós é celestial, é perfeito. Ele tem a si mesmo por referência naquilo que Ele exige de nós. Então é impossível viver nessa dimensão sem sua participação. Conhecer o padrão de Deus e não trazer Deus para dentro do relacionamento, para dentro da casa, da família, do casamento, é se impor quase uma tortura, porque esmaga. E nós vamos viver nossos dias debaixo de acusação, de condenação, de um senso terrível de reprovação, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa confiança. E o Senhor quer que nós saibamos que Ele quer participar. Foi Ele quem estabeleceu esse padrão, foi Ele quem trouxe essa doutrina dos céus para nós, e Ele quer participar, e Ele tem recursos que nem sempre lançamos mão dele. Uma das coisas importantes, irmãos, e não tem a ver apenas com o casamento, tem a ver com todos os aspectos de nossa vida prática aqui na terra, é entendermos e experimentarmos que Jesus é Emanuel. Ele é Deus conosco. Eu quero destacar um aspecto dessa expressão de Deus conosco através de Jesus. Em Tiago 1,13 está escrito que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, Deus, o Pai, não entende a tentação. Deus desconhece esse negócio. Deus não sabe o que é ter qualquer tipo de atração por qualquer coisa que seja errada. Deus desconhece isso. Então eu posso dizer, correndo o risco de estar falando heresia, que Deus não tinha muito recurso para nos ajudar em nossas tentações, por não entender isto. O que fez Jesus? Vamos ler rapidamente Hebreus capítulo 2 e Hebreus capítulo 4. Lembrando antes que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo Jesus subsistia em forma de Deus. Em Atos 20, 28, que é uma das maiores expressões da deidade de Cristo e da encarnação de Deus, Paulo, exortando os presbíteros de Éfeso, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Deus é Espírito, e Espírito acaso tem sangue? Está falando de Jesus, o Deus
que de fato se fez homem. Hebreus 2, versos 16 a 18. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Em todas as coisas. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Fazer ofertas pelo pecado do povo. Ofertas que tornassem Deus propício a um povo condenado. Pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, por isso que ele é capaz de condoer-se, por isso que ele é capaz de ter misericórdia. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, poucas coisas me constrangem mais do que parar para pensar que Deus, que não pode ser tentado pelo mal, se expôs à tentação, só para saber o que você sente quando é tentado. Deus, na pessoa de Jesus, se deixou assediar pelo diabo, se permitiu ouvir propostas indecentes de Satanás, para saber como nós nos sentimos quando somos tentados, quando nossas fraquezas nos cercam, quando nossas limitações põem fim ao nosso caminho. Jesus sabe o que é isso, amados, e Ele pode se compadecer. Quantas vezes eu me vi naquela parábola do administrador, para que um dono da seara chegue e diz: por que está esta árvore aqui ainda? 3 anos e não produz nada, está ocupando espaço inutilmente, arranque-a daí. Que diz o administrador? Senhor, me dê mais um ano, me deixe escavar ao redor dela, colocar adubo, quem sabe não virá a produzir. Irmãos, nesses 40 anos seguindo a Jesus, muitas vezes eu me vi ameaçado de morte como aquela árvore, e eu sei que naquele momento, junto ao Pai, eu tinha um intercessor. O escritor dos Hebreus diz que Jesus vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Pode salvar perfeitamente aquele que se achega a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versos de 1 a 6, entre outras coisas, João diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quando é que alguém constitui um advogado? Quando está em encrenca, né? Você só pensa em advogado quando está encrencado. É alguém que entende de leis e que pode defender a tua causa diante de um juiz. Uma causa da qual você pode ser culpado e condenado. Então o advogado se apresenta e defende a tua causa. João está dizendo o seguinte: filhinhos, vocês não devem pecar. Se acontecer que alguém peque, temos um advogado.
Alguém que foi tentado em todas as coisas. Alguém que sabe o que é a fraqueza da nossa humanidade. Alguém que se identificou completamente com nossa humanidade e com todas as nossas limitações, porque foi tentado em todas as coisas. Mas não é apenas, irmãos, nas tentações com respeito a pecar ou não pecar, com respeito a fazer ou não fazer coisas ilícitas, que Jesus nos socorre. Jesus é chamado de sumo pastor bispo de nossas almas. Eu costumo dizer que a nossa alma é um departamento de nossa vida que Jesus não terceiriza o pastoreio. Nenhum presbítero, irmãos, nenhum pastor, profeta, evangelista, apóstolo é apto para pastorear a tua alma, porque não conhece a tua alma. Ele não pode sondar a tua alma. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus, com a qual ele pode sondar o mais íntimo do teu ser. E há 1000 expressões na tua alma que você não consegue pôr para fora. Há uma infinidade de manifestações de sentimentos que estão lá dentro de tua alma, que só Jesus pode visitar. E Ele pode pastorear. E Ele pode curar, e Ele pode restaurar, e Ele pode restabelecer. Mas nós precisamos expor nossa alma a esse pastoreio. Quantas dificuldades em nossos relacionamentos conjugais. Alguns sabemos traduzir para discipulador, para pastor, para líder, e outros não sabemos traduzir, simplesmente não sabemos traduzir, sem complicar mais ainda a situação. Expressamos o que é possível expressar, mas fica um negócio lá dentro que você não consegue traduzir. A Bíblia diz que ninguém conhece as coisas do homem senão o Espírito que nele está. Há coisas em você que só o teu Espírito conhece, e o teu Espírito é a lâmpada de Deus dentro de você. Então Ele te conhece, Ele te sonda, te vasculha, e Ele tem respostas. Essas respostas, amados, nem sempre são traduzidas em soluções. Resposta de Deus não necessariamente é uma solução. Seria, não quero ser exagerado, mas eu poderia fazer uma lista grande de situações na minha vida em que eu busquei a Deus desesperadamente e a coisa não foi solucionada. Mas quase invariavelmente, irmãos, nessas situações, eu me levantava de minha oração consolado, renovado, animado, desafiado, com brilho nos olhos outra vez, com o coração aquecido outra vez, como nós cantamos aqui a pouco. Tua voz aquece meu coração. E às vezes nosso coração está endurecido, congelado, pela incredulidade, pela murmuração, pela incompreensão do que está nos acontecendo, e buscamos a Deus, ou não. Mas se o fazemos, Deus responderá, nem sempre com a solução, mas Ele vai aquecer o nosso coração, Ele vai pastorear a nossa alma. No Salmo 94, verso 19, Davi diz assim: nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, nas muitas inquietações, nas muitas apreensões que se multiplicam dentro de mim, as tuas consolações recreiam a minha alma. A turma mais jovem, eu não sei se sabe bem o que é recreio. No meu tempo de moleque na escola, recreio era o que hoje se chama de intervalo. Tocava a sinetinha e aquela gurizada saía desbandeirada da sala para o recreio. Davi está dizendo que no meio das suas aflições, dos cuidados que estão lá dentro dele sem respostas, há uma consolação de Deus que recreia a sua alma.
Outro dia, uma irmã me procurou e disse: eu tive uma visão com você. Havia uma situação muito difícil em pessoas muito próximas de você, mas vocês estavam tranquilos e sorridentes. E eu lhe perguntei assim: nessa tua visão, nós estávamos sorridentes e tranquilos porque desconhecíamos a situação ou a despeito dela? Não, a despeito dela. Irmãos, há um gozo que nós precisamos desfrutar e experimentar e que não passa pelas circunstâncias, que tem que depender daquilo que nos cerca, porque está dentro de nós pela habitação do Espírito de Deus. Deus fez habitar em nós o seu Espírito, e o fruto desse Espírito é amor, paz e alegria. Eu temo que às vezes direcionemos errado os esforços para se obter alegria, ou a expectativa de onde se obter alegria. Com muita frequência, essa expectativa e esse esforço são direcionados para o nosso cônjuge, e somos frustrados. Nós viemos de Deus e para Ele voltamos. Nos céus eu não serei marido de Gina Caldas, tenho que desfrutar do tempo aqui na terra. Na eternidade eu não terei esposa, não serei filho de Orlando, não serei pai de Gemima, Giana, Jaiane e Mateus. Serei filho de Deus. Será o tabernáculo de Deus com os homens. Deus será tudo em todos. Eu preciso me exercitar neste contentamento em Deus aqui, a despeito de qualquer circunstância. Sabe como eu considero minha família, por exemplo, minha esposa e as coisas boas que Deus tem me dado? Como diz o Tabarel, é lambuja de Deus. O Senhor está dando um acréscimo de tudo aquilo que Ele já é para mim. Ele é a nossa suficiência, amados. Isso não pode ser apenas um conceito, uma definição aí teológica. Jesus quer ser experimentalmente a nossa suficiência, a nossa satisfação e a nossa alegria. E Ele pode e Ele quer pastorear a tua alma, pastorear a minha alma. Ele é chamado o grande pastor das ovelhas. É necessário que cada filho de Deus entenda e creia que Deus se importa e Deus participa. Jesus usou uma expressão exagerada, se é que ele pode exagerar, mas para mim, ele queria comunicar ao homem como é o cuidado de Deus. Ele disse assim: quanto a vós outros, até os fios todos de cabelo Ele o tem contado. Vocês já se detiveram nessa palavra para pensar que loucura é essa? O que é que Jesus está dizendo? O Pai tem tempo e paciência suficientes para contar teus cabelos. Os teus dias não passam rapidamente diante dele. Ele se detém em você, em cada um de vocês. Irmãos, a palavra diz que Jesus não cometeu pecado e na sua boca não se achou o quê? Engano. Ele não está nos enganando com essa palavra. Não nos está propondo um falso consolo, não é autoajuda. É promessa, é garantia. Deus faz isso. Deus se envolve, Deus participa, Deus pastoreia. No Salmo 56, verso 8, Davi diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Em nossas aflições, irmãos, quando estamos andando para lá e para cá sem saber bem o que fazer, há uma coisa que me consola muito. Eu me lembro dessa palavra. O Senhor está atrás de mim contando meus passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando meus passos. E não é só isso. Se contasse meus passos quando sofri perseguições, recolhesse minhas lágrimas no teu odre.
Está chorando? Tem ali uma vasilhazinha contando, recolhendo tuas lágrimas. E diz mais: as registraste no teu livro. Deus conta teus cabelos, Deus recolhe tuas lágrimas e Deus as registra no seu livro. Então lá em Apocalipse está escrito que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, porque Ele sabe quantas são. Ele as recolheu e Ele as registrou. Irmãos, o cristianismo sem isso é um fardo muito pesado. Entre nós, então, que existe padrão para tudo: padrão para marido, padrão para mulher, padrão para pais, pai e mãe e para os dois, padrão para filhos, padrão para patrão, padrão para empregado, padrão para vizinho, padrão de como manusear o dinheiro, para o relacionamento entre irmãos, para a nossa linguagem. Para tudo existe um padrão. Irmãos, esse padrão está registrado em nossa mente, não vai sair daí. E esse padrão aferrou a nossa consciência. Todas as vezes que andamos fora desse padrão, a consciência aperta. Ninguém aguenta viver com a consciência apertada a todo tempo, irmãos. Então há um recurso dos céus, há uma vida que Ele fez habitar dentro de nós, e que independe, tem que independer das circunstâncias que nos cercam, tem que independer de nossas fraquezas, tem que depender das tribulações, das lutas, das aflições, das dores, das enfermidades, do desemprego, dos conflitos conjugais, dos conflitos com os filhos. Eu conversava com um casal outro dia, cujo filho nasceu e cresceu de nós, foi um jovem muito ativo, discipulador, e hoje está no mundo. E o casal estava muito triste, e andava triste dentro de casa. Depois eu fui conversar com o filho, mas antes, conversando com o casal, eu disse: por favor, não comuniquem a seu filho que ele é a vida de vocês. Seu filho não é sua vida, sua vida é Cristo, e em Cristo há gozo. Viva dentro de tua casa, a despeito da incredulidade e do afastamento do filho, viva esta vida que Deus te deu. Jesus disse que Ele veio trazer vida em abundância, que o Espírito que Ele nos daria e nos deu seria dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Isso o que o filho de você está vendo é uma religião esmagadora e exigente. Não estão vendo a vida de Jesus. Vocês não vão ajudar o filho de vocês a sair do mundo e voltar para Deus com essa cara de enterro dentro de casa o tempo inteiro. Não vão conseguir. Hora de chorar pelo filho é trancado no teu quarto. Lamente, chore, se angustie, saia dali abraçando, beijando e amando por ser filho a despeito do pecado em que vive. Viva Cristo dentro de casa. Conquiste o coração do teu filho com a fé que Deus depositou dentro de você. Eu fui conversar com o filho depois. Uma das coisas que ele me disse, entre lágrimas, disse: eu me sinto muito culpado por meus pais serem tristes hoje. Mas aquela consciência de culpa não lhe produzia fé para voltar. Culpa nunca produz fé. Produz fé é Cristo crucificado, ressuscitado, assentado à direita de Deus, vivendo para interceder por nós. Então, amados, eu quero lhes rogar: não resumam a sua vida em Deus a um padrão. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho não é só a doutrina, não são apenas os mandamentos. Os mandamentos são apenas
o volante do carro que direciona para a direita, para a esquerda, reto. Mas o que dá força para esse carro se mover é o motor. Você pode imaginar um carro com direção elétrica. Antigamente era hidráulica, né? Hoje tem direção elétrica. Não sei para onde mais vai evoluir. Daqui a pouco você precisa nem tocar no trem lá que ele vai andar sozinho. Mas você pode mover quase com o dedo. É fácil de mover aquela direção. De que te serve um carro assim? E nós somos esse carro, gente. Em termos de doutrina, eu não conheço nenhum povo com tanta definição e conceito quanto nós. Nós temos conceito para tudo. Ou seja, tem direção para tudo. Nós temos conceito e passo prático para tudo. A direção do nosso carro é elétrica. De que vale um carro assim? Se o motor estiver pifado, ou se o tanque estiver vazio. Me permitam os pentecostais, onde eu nasci e cresci, e onde me converti, a comparação. Às vezes os irmãos lá se comportam como um carro com motor turbinado, tanque cheio e direção quebrada. Pisa no acelerador, o carro parte. Primeiro posto na frente ele arrebenta. Porque não tem direção. Até os 30 anos de idade eu vivi dentro, entre aspas, de igreja. Nasci no meio da igreja, cresci no meio da igreja, me converti aí, vivi e servi a Deus aí por muitos anos. Raríssimas vezes, me permito o superlativo, não estou exagerando, eu ouvi algum ensino sobre alguma doutrina bíblica, marido, mulher, pai, filho. A maioria dos ensinos e pregações apontavam para a fé, para a inspiração, que Deus pode fazer, que Deus pode realizar. Eram as histórias dos profetas, as histórias de Atos, quase nunca das cartas. O que é que Deus pode realizar? Muita potência, muita fé, muita inspiração e pouca direção. Isso é ruim. Mas ter boa direção e não ter vida para vivê-la é tão ruim quanto, amados. Deus nos agraciou com muita direção. Uma das coisas que mais me alegrou quando eu cheguei aqui, eu inclusive passei a chamar de caminhos retos. Me lembro do que eu experimentei quando eu cheguei aqui, com 30 anos de idade. Sim, achei um lugar com caminhos retos, agora posso correr. Posso correr. Está muito claro, isso é isso, isso é isso, isso é isso. A doutrina está clara, os princípios de obra estão claros, estão definidos, conceituados de maneira que eu possa praticar. Eu tenho direção. Me lembro de uma conversa minha com o Marcos, uma das primeiras conversas. Disse assim: negão, você é um barco no meio do mar, com um motor aí, potente, mas você está sem leme. Disse: pelo amor de Jesus, bota o leme no meu barquinho, que eu quero navegar seguro. Eu quero navegar seguro. Irmãos, receber o leme não exclui o motor. Eu temo que alguns de nós recebeu o leme e desligou o motor. E está brincando de barquinho no mesmo lugar. Deus quer encher teu tanque, reparar teu motor. Amém? Nós te damos graças, Senhor, porque Tu és bom. Tu não és um Deus distante, Tu és um Deus presente, Senhor, que está perto de nós. Tu te fizeste, Emanuel, Deus conosco. Tu habitas entre nós e Tu habitas em nós, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus, que o Senhor resgate no coração de cada um dos Teus filhos que aqui está, Senhor, essa confiança de que Tu participas de sua vida, que Tu estás presente, Senhor. Queremos que o consolo dos céus inunde o coração de cada um dos Teus filhos, que a Tua graça superabundante, Senhor, transporte na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, na vida de cada um de nós, para a glória do Teu nome, Senhor Deus.
No nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, antes de entrar na questão de marido e mulher, eu quero me delongar em algumas outras coisas também, ainda. Pelo seguinte, vocês podem achar esse ensino sobre os mandamentos e a doutrina em muitos lugares entre nós. Vai lá no Fazendo Discípulo, vai ter ensino abundante sobre isso, tem apostila, tem até fita cassete gravada por aí, deve ter ainda. Vamos entrar no assunto, tá? Mas eu queria colocar algumas coisas antes. E para mim, sem essas coisas, nós não avançaremos muito na obediência a essa doutrina. Uma das coisas que temos que entender é que cada um de nós veio do mundo com uma série de valores equivocados em sua mente. E quando nos convertemos, amados, nosso coração é transformado, mas nós não sofremos uma crise, um choque de amnésia, esquecemos todas as marcas do pecado, toda a cultura familiar que recebemos, toda a cultura mundana que recebemos, e agora pensamos com Jesus. Não é assim. O coração é mudado, a mente tem que ser renovada e construída, e isso é um processo. Alguns ficam tão contentes com a conversão, e já fazem a apostila 1, e já fazem a apostila 2, e começam a discipular. Mas quanta coisa não foi desconstruída em sua mente ainda, e quanta coisa falta construir na sua mente ainda, com respeito ao que Deus pensa sobre cada assunto, e como Deus quer que façamos com respeito a cada assunto. Em 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 18, nós não vamos ler tudo, só quero que vocês registrem aí, depois consultem. Pedro está exortando a igreja, dizendo que não devemos mais nos amoldar às paixões que tínhamos antes, no tempo da nossa ignorância. Ou seja, no tempo que vocês não conheciam Deus, vocês eram ignorantes com respeito à vontade de Deus, vocês tinham algumas paixões, não se moldem mais a elas. Mas como filhos da obediência que sois, uso a expressão filhos da obediência, sede santos em todo o vosso procedimento. Começando daquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. E acrescenta, porque não foi mediante coisas que se corrompem, como prata ou ouro, que vocês foram salvos, foram resgatados da vã maneira de viver, que por herança receberam de seus antepassados ou de seus pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Eu faço uma pergunta: cada um de vocês, quando se converteu, se convenceu que aquilo que você recebeu de seus pais era uma vã maneira de viver? Era um fútil procedimento? Ou você está aferrado à sua cultura familiar? Insiste em dizer, mas eu a recebi assim de meu pai, eu aprendi assim com minha mãe. E seu pai e sua mãe expressavam a vontade de Deus? Há uma história de um certo pastor conversando com um certo jovem que era meio irascível, meio explosivo. E o pastor exortava e o rapaz respondeu assim: pastor, eu sou como meu pai é assim, então eu sou igual a ele. E o pastor disse: quem é seu pai? Eu achei, pastor, seu fulano de tal, o senhor conhece ele? Conversa essa aqui, meu pai. E o papo seguiu, e ele voltou a dizer: olha, meu pai é explosivo, meu pai é irascível, meu pai tem um pavio curto, ele explode logo, e eu sou assim igual a ele. E o pastor perguntou de novo: quem é teu pai? Ele já, pavio curto, né? Estourou. Mas pastor, tá gozando com minha cara? É? O senhor sabe quem é meu pai? Que conversa é essa? Disse: desculpe, eu pensei que o seu pai era o mesmo meu pai. O meu pai não é irascível, o meu pai não é explosivo, meu pai é misericordioso, é bondoso. Se você não é filho de meu pai, você não é meu irmão. De quem é a educação que você está recebendo? De teus pais ou de teu pai?
Ou nós desenvolvemos a consciência clara de que nossos pais, por melhores que tenham sido, muito do que nos legaram, foi a vã maneira de viver. Eu tive que anunciar coisas importantes que recebi de meus pais. Me permito trazer como exemplo. Eu estou explorando isso, irmãos, porque creio, sinceramente, que ou mudamos a nossa atitude e postura interior com respeito a isto, ou nos encher de informação não vai mudar a nossa vida. Eu disse uma vez para o irmão, depois de um conflito que tivemos, que ele se exaltou comigo e bradou e tal, e na hora do concerto ele disse: ainda bem que Vanjo é calmo e não reagiu. Disse: meu irmão, eu não sou calmo não. Antes de aprender a dar a outra face, eu aprendi a dar na face do outro. Eu fui treinado para isso. Filho de delegado, o padrão era assim: olha, não aprontem na rua, porque se vocês aprontarem, eu não vou ser pai, eu vou ser delegado. Então, andem direito. Mas se forem provocados, não corram, que eu não quero homem covarde nessa casa. E se brigar, não me chegue aqui apanhado. Eu já estava convertido, irmãos, 19 anos de idade, todo cheio de fervor, cheio do Espírito Santo. E como diz o baiano, saí na mão com o sujeito lá em Peru, porque ele deu um palavrão na porta da minha casa. Digo: velho, aqui mora minha mãe, minhas irmãs, e na frente dessa casa ninguém dá palavrão não. Ele repetiu: ah. Você deu na outra face. Dei na outra face. Irmãos, até hoje, uma das maiores tentações minhas é me controlar quando eu sou provocado. É uma tensão enorme. Lá se vão quase 40 anos desde a última briga, mas eu tenho vontade de brigar. Eu sou um brigão, briguento, enjoado. Só que é o seguinte: se essa é a minha inclinação natural, eu tenho que me distanciar tanto desse comportamento que ninguém me relacione com isso. Irmãos, isso não é hipocrisia não. Isso é negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É não fazer o que você quer. É não ser o que você acha que é ou é na sua carne. Negar a você. Você é bravo, seja manso. É covarde, seja corajoso. É mentiroso, fale a verdade. É negar aquilo que é a sua inclinação natural. Então o que eu me esforço por fazer é obediência por fé naquele que quer me conformar à sua imagem e semelhança. Isso vale para qualquer relacionamento, irmãos, e vale muito mais para o nosso relacionamento conjugal. Em nossa casa, sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque depois que Pedro fala isso, que nós fomos libertos da nossa vã maneira de viver, que recebemos por herança de nossos antepassados, ou de nossos pais, ele diz, vírgula, Paulo diz, ou o mesmo Espírito Santo que inspirou Pedro, inspira Paulo, e diz o seguinte, em Tito capítulo 2, versos de 11 a 14, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como é que essa graça se manifestou salvadora? Educando-nos. Se lembra que lá em Pedro está escrito que agora nós somos filhos da obediência. E o nosso Pai quer nos educar, educando-nos para que, renegadas as paixões infames deste mundo, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Há uma educação, amados, que Deus quer nos conferir. Os que têm filhos aqui sabem que filho, quando nasce, é com batatinha, né? Esparrama pelo chão. Não. Os pais têm projetos para seus filhos, projetos espirituais, morais, intelectuais.
de formação em todos os níveis. Os pais têm projetos, esse projeto tem um fim, tem caminho, tem passos a serem dados. Deus tem um projeto conosco, amados, de sermos parecidos com Jesus. E Ele tem instrução, Ele tem uma educação para nos dar. E se nós não entendermos que devemos viver esse padrão por causa do Senhor, e não por causa do marido, e não por causa da esposa, nós não vamos avançar muito. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Alguns podem pensar assim: você está sendo muito simplório, não é bem assim, essa equação é mais complicada. Você não sabe o tipo de problema que eu já tive? Como que eu estou aqui ontem, que olha de longe, não sabe. A complexidade, amados, de nossa vida, dos problemas que cada um de nós tem, é infinita. Se expressa das formas mais diversas. Mas o princípio para a solução é sempre o mesmo. A Bíblia não poderia fazer uma relação de cada situação que cada um viveria. É impossível. Não caberia lugar nenhum essa lista. Então há princípios orientadores que definem nosso comportamento. E se nós andamos por estes princípios, sim, haverá resposta de Deus, haverá consolo de Deus, haverá graça de Deus e haverá solução ao final dessa caminhada. Bom, o conflito sobre o que eu tenho ou não que fazer tem que encerrar na hora que eu tomo conhecimento de qual é a vontade de Deus. A pergunta faço o quê? Ela acaba na hora que eu sei o que Deus quer que eu faça. Na hora que eu conheço a doutrina, aquilo que está escrito, que eu conheço a direção de Deus para aquele assunto, esse conflito tem que acabar. O conflito que surge agora é outro. E eu temo que muitos irmãos, e aqui falando aos casais especificamente, fiquem patinando, fazendo uma embreagem, porque fica repetindo a pergunta errada. A pergunta não é: o que é que eu faço? Você sabe, você tem instrução. A pergunta é outra. Ou o pedido é outro. É buscar em Deus graça para fazer. Eu lhes pergunto: Jesus sabia que ele tinha que ir para a cruz? Sabia ou não sabia? Será que ele tinha alguma dúvida? Quantas vezes Jesus expressou isso explicitamente, claramente, que ele morreria, seria preso, tal e tal e tal, sofreria na mão dos gentios e das principais autoridades judaicas, seria sepultado, ressuscitaria. Jesus conhecia todo o script. O que aconteceu do Getsemane? Jesus duvidou qual era a vontade do Pai? Jesus fez a pergunta: Pai, tem certeza que é para eu ir? É isso mesmo? Não era essa a pergunta. Jesus não tinha dúvida do que o Pai queria. Mas, amados, muitas vezes conhecer o conselho de Deus angustia a nossa alma, porque contraria tudo aquilo que nós queremos fazer. A cruz vem de encontro a tudo aquilo que é a nossa inclinação natural. E no casamento, quantas vezes vivemos isso? Não é que nós não sabemos o que fazer, não é que nós não sabemos o que Deus quer que nós façamos, nós não nos sentimos com recursos para cumprir aquilo. Lá no Getsemane, Jesus não tinha uma pergunta, amados. Ele tinha um apelo na sua alma. Ele disse: a minha alma está profundamente angustiada, sinto tristeza até a morte. Pediu ajuda aos seus amigos e disse: fiquem comigo e vigiem, ou seja, não me deixem sozinho, eu preciso de vocês aqui. Sinto angústia até a morte. Irmãos, era plena madrugada, estava sobre o monte, e provavelmente era primavera na Palestina,
estava frio, mas ele suava gotas de sangue. Do seu esforço e do seu conflito entre a sua vontade e a vontade do Pai. O problema não era desconhecimento do que Deus quer que faça. Então não se pergunte, faça o que? Você sabe. Ao invés de perguntar, se dobre. Deus entende a tua angústia, entendeu a do seu filho. Jesus não pegou porque expressou para o Pai a sua vontade contrária. Porque ele disse: Pai, tu podes tudo, afasta de mim este cálice. Ou seja, eu não quero, me livra dessa encrenca. Me poupe, encontra outra saída. Você pode tudo, resolve isso para mim de alguma forma, mas não me deixe passar por isto. Isto foi o suor em sangue de Jesus, amados, essa angústia de saber o que Deus queria. E Deus silenciou, irmãos. Deus não fica repetindo sua vontade, porque Deus não mente, Deus não muda de opinião, Deus não muda seu princípio. O Pai se calou. Era a decisão do Filho fazer ou não a vontade do Pai. O que o Pai fez foi dar-lhe graça, principalmente depois que ele se rende e diz: contudo, seja o que tu queres e não o que eu quero. Percebe como havia clareza na mente dele? O que está escrito lá em Lucas? Vieram anjos e o consolavam. Irmãos, Deus muitas vezes precisa não nos livrar de determinadas encrencas. Deus precisava não livrar Jesus da cruz, mas Ele oferece consolo. E percebam que o conflito de Jesus acabou. Ele se rende e diz: contudo seja o que tu queres e não o que eu quero. Acabou a angústia, acabou o suor em sangue, acabou a agonia. Ele estava sóbrio, lúcido, tranquilo e obediente. E o Pai o sustentou até a cruz. Aleluia. O conflito, amados, precisa encerrar quando conhecemos a vontade de Deus. Não faça a pergunta errada. Não se pergunte o que você já sabe que tem que fazer. Você complica Deus, complica a igreja, porque não existe um segundo conselho. O que temos que fazer é buscar em Deus graça e recursos dos céus para fazer o que sabemos que temos que fazer. E Ele vai dar. Eu poderia dizer assim: primeiro nós ignorávamos a vontade de Deus, depois nós tomamos conhecimento da vontade de Deus, depois que nascemos de novo e conhecemos a doutrina, mas depois, amados, é necessário desejar fazer essa vontade de Deus. Por exemplo, nós sabemos que Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. Você já se perguntou sinceramente, sozinho, você lá no seu quarto, ou em qualquer outro canto que você seja sozinho, já se perguntou assim: eu quero ser como Jesus? Que Deus quer que eu seja, eu sei, mas eu quero ser? Porque, amados, se nós não queremos ser, Deus não conseguirá nos fazer semelhantes a Jesus. Deus não vai violentar a tua vontade. Então nós temos que nos perguntar: eu quero fazer a vontade do Pai? Eu quero viver isto? Pertenço a Ele? Eu era ignorante, recebi luz, fui liberto das minhas culpas e pecados, fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora conheço a sua vontade e eu tenho que me perguntar: quero fazê-la? E depois crer nos seus recursos. E depois, amado, experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Para encerrar essa introdução longa,
Por isso que as pessoas dormem nas minhas pregações, viu? Vocês se lembram daquela conversa de Jesus com os apóstolos? Eles disseram: Senhor, quantas vezes se deve perdoar o irmão? Num dia. 7 vezes. Estava o discípulo achou que estava botando o padrão lá em cima. Vou exagerar logo para ver o que o senhor vai dizer. 7 vezes? 70 vezes 7. Vocês se lembram do que eles pediram? Eles não disseram: Senhor, aumenta-nos a paciência. Imagina 490 vezes no dia o mesmo sujeito vem, pisa no meu pé e fala: me desculpe. Me empurra e fala: me desculpe. Diz que eu sou feio e fala: me desculpe. Já está encerrando o repertório de tipo de ofensa que precisa trazer. Mas foram 490. E eu tenho que perdoar esse mesmo indivíduo? Me dê paciência, Jesus. Pediram isso? Senhor, aumente-nos no amor, porque o amor tudo suporta. Pediram isso? Nos aumente a benignidade, a longanimidade. Eles não se lembraram de nenhuma virtude, porque entenderam que nenhuma virtude era capaz de perdoar alguém 490 vezes num dia. E disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Amém. Esposa, é impossível você ser a esposa que Deus quer sem fé. Marido, é impossível você viver o que Deus quer que você viva sem fé. É muito alto o padrão, mas é celestial também o recurso. Aleluia. Há uma receita tão simples, irmãos, e tão simples a gente se recusa a acreditar, porque a gente quer uma coisa mais elaborada. Há uma fonte que jorra, está aí. Se debruce e beba diariamente. Nada substitui tua comunhão com Deus. Nada substitui você se encher com a palavra de Deus. Nada substitui você tomar tempo para ouvir Deus e para falar para Deus, para tornar conhecida diante dele as tuas petições por meio de orações e súplicas com ações de graça. Isso é um exercício, amados. Isso deve ser uma rotina. O final desse exercício, dessa rotina cotidiana, é uma construção agradável e bela. Esses prédios que a gente visualiza aqui, quando vai chegando no final da paralela, que vai do aeroporto para o Iguatemi, tem prédios lindíssimos ali. Os que moram em Salvador há mais de 20 anos, se lembram como era aquilo ali? Nem dá para lembrar mais, né? Ali tem um mato, ou algum galpão, tem pássaros por lá, né? Pasto. Mas dado momento, chegaram máquinas, limparam o terreno, chegaram outras máquinas para lançar o fundamento, bate-estaca, sei lá o que mais, e por meses, todos os dias, centenas de operários desciam seus transportes, sua maletinha na mão, sua caixinha de ferramenta, e começaram a botar bloco sobre bloco, ladrilho sobre ladrilho, vidro sobre vidro. Tem aquela obra ali. Arrebata alguns que gostam de construção civil. Pergunta para o peão se foi agradável para ele construir aquele trem. Era chato, rotineiro, todo dia a mesma coisa, mas há uma obra construída. Deus quer edificar a nossa casa, Deus quer edificar a nossa vida, mas isso exige rotinas simples. Buscar a Deus, trazer para Deus, chorar diante de Deus, adorar a Deus, cultuar ao Senhor, torná-lo
participante de nosso cotidiano. Manter nosso tanque cheio. No carro, quando o ponteiro do combustível começa a baixar, você percebe que vai faltar combustível. Você corre e abastece. Olha, você pode estar com a pressa que for, pode estar no dia mais atribulado, vai faltar combustível, você para e abastece. O problema é que nosso depósito de graça e fé não tem mostrador. Começa a baixar, os conflitos, as lutas, as angústias do dia a dia, vai minando, vai consumindo tua alegria, tua fé, teu ânimo, e você não se dá conta. Aí seca o tanque. Aí você começa a murmurar. Imagine o carro parado porque faltou combustível. Das primeiras palavras que vem à mente do motorista é: burro, por que você não parou antes? Pois é. Aí você deixa teu depósito secar e começa. Aí uma ladainha que não tem fim e não te resolve a vida. Abastece antes. Mantenha-se abastecido. Não existe vida cristã sem Cristo presente. Aleluia. Amém?